Olá, vamos falar hoje sobre ciúme. O ciúme é uma emoção. Por que a gente fala que ela é uma emoção? Sentimento é o que a gente sente. Emoção é quando esse sentimento ocasiona em nós um avalanche de outras situações. Nos traz sensações físicas, nos traz pensamentos muito complicados e acelerados, taquicardia, sudorese. Então, quando um sentimento se apresenta associado a aspectos físicos, a gente chama esse sentimento de emoção. Quase sempre o ciumento se sente menos, por isso ele se sente ameaçado. Se ele se sente menos como parceiro ou como parceira de alguém, qualquer outro homem ou mulher pode ser uma ameaça. Se ele se sente menos a nível intelectual que um colega de trabalho, o colega de trabalho pode ser uma ameaça ao cargo dele. Então, normalmente, o ciumento expressa esses tipos de sentimento de humilhação, de sentimento de menos-valia, medo de perder, inveja porque reconhece no outro coisas que ele não tem, porque ele se sente menos, tristeza por perceber aquilo e por sentir tanto medo de perder o que para ele é tão importante, raiva por conta dessa situação, irritabilidade, dentre outros sentimentos. O que o ciumento tem em relação a pensamentos? Normalmente pensamentos de menos-valia, pensamentos de comparação em relação ao outro, sempre, eu sou mais bonita? Não, não sou. Sou mais inteligente? Não, não sou. Sempre pensamentos de comparação, pensamentos de autopiedade, de ressentimento e também de culpa por estar vivenciando tudo isso. Quais são as reações físicas quando o ciúme é muito intenso? Que tipo de reações físicas ele ocasiona? Gente, taquicardia, falta de ar, às vezes salivação, ou excesso de salivação, ou até boca seca, aperto no peito, e às vezes até dor física. Comportamentos. Dependendo do grau do ciúme, porque nós vamos falar daqui a pouco que também tem o ciúme saudável e o ciúme patológico, dependendo do grau do ciúme, a pessoa pode entrar numa questão viciada, onde ele vai começar com comportamentos repetitivos de questionamento em relação ao que ocorreu, por exemplo, quando um comportamento do meu parceiro ou parceira me ocasionou ciúme. Então a pessoa fica, não, me conta aquilo. Tá bom, o outro conta de novo. Não, me conta de novo, acho que você esqueceu desse dado. E aí é muito complicado, por quê? Porque quando você é alvo do ciúme do outro e você cai nessa armadilha de estar constantemente falando sobre aquilo, como para você aquilo não teve sentido, às vezes você fala alguma coisinha errada ou alguma coisinha que não coincide com a primeira história que você contou, pronto, você está perdido. Porque aí o outro vai pegar, o ciumento vai pegar isso como uma justificativa. Tá vendo? Você está mentindo. Então é porque tem alguma coisa. Então, muito cuidado. Quando você se perceber alvo de um ciúme exagerado, fale o que você entende que precisa ser falado e não volte a repetir. Não caia na armadilha de estar tentando convencer constantemente o outro que ele não tem razão. Então vamos lá. O ciúme pode ser saudável ou patológico. O que é o ciúme saudável? O ciúme saudável, gente, é aquela sensação que qualifica o outro para mim. Então eu tenho receio de perder a pessoa que eu amo, eu tenho receio de perder as coisas que eu demorei muito tempo para conquistar, o cargo que eu tenho, porque eu sei que foi um trampo danado chegar até lá. Então, eu vou sentir ciúme de algumas pessoas por conta da percepção da importância que aquilo que, a princípio, para mim, está sendo alvo de possibilidade de perda. Então, essa sensação é uma sensação importante, porque ela qualifica o peso do outro, o peso da minha conquista para mim. E eu poder expressar isso é importante. É como se eu tivesse, através dessa percepção, dando valor às coisas que eu tenho e às coisas que eu conquistei. Então, nesse sentido, o ciúme é saudável. E quando, por algum motivo, dentro dessa expressão do ciúme saudável, existe sim um motivo externo para você se enciumar, um perigo
externo em relação à sua troca afetiva ou em relação a um cargo ou alguma coisa que você conquistou, é normal que você tenha atitudes ciumentas e comportamentos, desde que seja moderado e desde que tenha de verdade uma justificativa externa. Normalmente, o ciúme saudável, moderado, quando ele se apresenta, qualquer pessoa naquela situação muitas vezes teria aquela reação. Então é quando você pode, talvez, fazer uma enquete, né, com as pessoas que te conhecem. Olha, você se incomodaria com isso? Eu me incomodaria. Eu também. Então é uma medida para você entender e perceber se você não está resvalando no ciúme patológico. Quando eu me sinto excessivamente ameaçado, a primeira tentativa é eu colocar o problema no outro. Olha, eu sou ciumento porque ela, a minha parceira, exagera, ou porque ele, o meu parceiro, exagera. Eu fujo de entender que estou me sentindo enciumado, porque o problema é meu, porque eu me sinto menos. Então, você poder se perceber assim quando isso é muito constante, quando os pensamentos te ocorrem de uma forma muito frenética e constantemente, quando você começa a perceber reações físicas, é o primeiro passo para você tentar alterar isso. Por quê? Porque se você perceber isso e pegar isso nas mãos, você vai iniciar um processo, vamos dizer assim, de potencialização, porque mais potencializado ou potencializada, você não vai vivenciar situações de ciúmes muito patológico. Então, o primeiro ponto é você tentar entender a quantas andam, né, a sua expressão de ciúme. É muito importante você entender também, quando você é alvo de ciúme, poder avaliar até que ponto o outro tem razão ou não. Se dentro da tua lógica, e se a sua lógica coincidir com uma lógica, vamos dizer assim, mais geral, não ceda. Porque é mais ou menos assim, o ciumento, ele sempre vai precisar de uma constatação. Então, se você, por exemplo, cede, olha, ele está com ciúme da tua roupa, e você entende que você tem um bom senso, que você se veste de uma forma adequada, não ceda. Porque se você ceder o comprimento da saia, daqui a pouco você vai ceder. A roupa tem que tá aqui, daqui a pouco você vai estar de burca. E mesmo assim o outro ainda vai se enciumar. Porque cada vez que você cede, é como se você alimentasse no outro assim, ó. Porque quem cede, sabe aquele ditado, quem cede é porque tem rabo preso, né? É como se você deixasse claro para o outro que ele tem uma certa razão, por isso você está cedendo. Então, quando você entender que não tem lógica, firme o pé. E não ceda. Não ceda nas questões de estar repetindo sempre a mesma história e não ceda às exigências de alteração de comportamento. Se o ciúme do outro for moderado, saudável ou moderado, ele vai se adequar. Se for excessivamente patológico, não. Aí é um momento onde é importante encaminhar a pessoa ou nos encaminharmos, né, a uma ajuda especializada. Às vezes até psiquiatria. Então, vamos observar a quantas andam o nosso ciúme. Se temos um ciúme saudável que apenas qualifica para a gente a importância do outro, a importância das nossas conquistas, ok. Se começamos a perceber que não, que estamos com o pensamento muito repetitivo, que estamos nos colocando em uma situação onde precisamos de confirmações constantes, onde tudo é uma ameaça, vamos tentar nos potencializar. Tente se potencializar cognitivamente, socialmente, emocionalmente, se conhecendo melhor, desenvolvendo sentimentos positivos, porque este é o único caminho de transmutarmos a sombra do ciúme patológico para a luz do desapego, vamos dizer assim. Então, vamos pensar nisso?